Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesia. Esse que é um podcast oferecido pelo Ser Mais Criativo. Na data de hoje eu recebo Denis Garcia Xavier. Ele é professor de filosofia, autor de diversas obras, pós-doutor, é professor adjunto, que diz lá da Universidade Federal de Uberlândia. Professor associado. A essa altura, tem diversos... Então, professor associado da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema sempre atual, mas neste momento mais importante do que nunca, que é a liberdade. Sim. Denis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que te agradeço pela gentileza do convite, uma baita honra. Conheci o seu trabalho mais recentemente e já adorei o que eu vi ali. Digamos que esse trabalho mais recentemente se tornou um pouco mais polêmico do que o usual. Tenho acompanhado. Mas, Denis, você me dizia há pouco que você é um defensor radical das liberdades. Sim. Apesar de não ser um radical, digamos assim. Isso. Me conta um pouco da sua história com a filosofia, como é que isso começou, em que pé que tá. Dá uma introdução para as pessoas entenderem quem você é, Certo. quem está te conhecendo agora. Eu sou... A minha carreira toda foi montada para eu ser um atleta, para eu ser nadador, por incrível que pareça. Meu pai foi campeão brasileiro de natação, muito cedo me jogou na piscina, e tanto que muitos amigos depois, anos depois, quando me encontram, falam, e aí, como é que tá? Seguiu carreira na educação física? Eu falo, não, mudou completamente. Porque eu fiz parte da seleção brasileira durante um tempo, fui realmente muito bem nas piscinas durante uns bons anos. Depois eu acabei machucando o braço, que foi uma ocasião na qual eu comecei a focar um pouco mais nas coisas da escola, e ali eu me encontro com a filosofia. Quantos anos você tinha? Eu estava no começo do ensino médio, aproximadamente. 15, 16. Ali eu me encontro com a filosofia de maneira mais sistemática. Claro que depois você vai entendendo que muita coisa já vem de casa, vem de uma educação doméstica. Meu pai tem uma forte formação científica, então dentro de casa a gente sempre teve livros sobre ciência, não muito sobre filosofia, mas literatura, muita coisa em casa. E você está sempre ali, pega, lê uma página, 10, 20, né? Então isso faz uma diferença danada no fim das contas. E eu travo contato com a filosofia e dizem que a filosofia a gente não escolhe, ela que escolhe a gente, num tom de brincadeira. Eu fiquei apaixonado por isso. A minha vida atlética, portanto, como atleta, ela é abandonada, largo a seleção brasileira, largo tudo isso, foco na ideia de fazer um curso de Direito, preocupado também com a questão do meu sustento, etc. Mas já no primeiro ano de faculdade, fazendo Direito de manhã e Filosofia à noite, porque eu disse, não, eu vou trazer esse negócio para perto de mim, uma escola de Uberlândia me chama para ser professor de ensino médio, porque é uma mão de obra que naquele momento, então, especial, estava bem complicada. Eu falei, não, tudo bem, eu aceito o desafio, e dali, quer dizer, hoje eu estou aqui. E o que me faz ser um radical defensor da liberdade é exatamente o contato com os primeiros filósofos. Mas você chegou a se graduar em Direito e em Filosofia? Não. Aí você abandona o Direito? Pelo quarto ano de faculdade, terceiro, quarto ano de faculdade de Direito, eu abandonei. Aí você fez graduação em Filosofia? Sim, fiz mestrado em Filosofia na Unicamp. Fui fazer meu mestrado em Filosofia Antiga já. Eu já tinha feito iniciação científica, 2 projetos. Depois fui para a Unicamp. Da Unicamp eu já comecei a preparar a minha ida para um doutorado, que era um passo assim realmente extraordinário com aquele que então era o maior estudioso de filosofia antiga, Platão, dentro de uma certa leitura desse autor, que era um professor italiano chamado Maurizio Migliori, da Universidade de Macerata. Eu falei, cara, se eu vou sair de casa, eu quero estudar com quem é o melhor. E esse cara, eu mandei um e-mail para ele me respondeu de maneira bastante formal, como é típico nesses casos, e ele disse, olha, simples, você tem que vir à Itália, fazer a prova. Aqui na Itália, ao contrário de outros países da Europa, que muitas vezes você entra por carta convite, você tem que fazer essa prova, tem que fazer esse exame, etc, etc. Era um exame muito duro, foi um exame muito duro. Entrando,
você vem fazer o doutorado comigo. E foi isso que eu fiz. Eu tinha um carro à época, era o meu patrimônio. Era um daqueles famosos Ipanema da Chevrolet, que parece que carrega caixão. E torrei o carro. Torrei, comprei uma passagem de ida e volta e alguns dias na Itália. Suficiente para dar uma treinada maior no italiano, que eu já vinha estudando, e para fazer a prova. E eu fui muito bem na prova. Eu estava tecnicamente muito bem preparado. Não estava preparado para outros elementos. A cultura italiana, o comportamento geral do italiano, que é diferente do nosso, temperatura, quer dizer, tudo isso daí mexe com a cabeça, mas tecnicamente eu estava bem preparado. Entrei e fiquei lá 3 anos fazendo doutorado. Então fiz doutorado com esse cara que infelizmente nos deixou, inclusive agora nesse ano, um gênio da história da filosofia antiga, um excelente professor, brilhante. E, enfim, foi um desafio extraordinário que me fez flertar cada vez mais com esses elementos de liberdade sobre os quais a gente vai acabar falando aqui. Você começa se apaixonando pelos primeiros filósofos. Explica pra gente isso. Olha, eu costumo dizer que muito do que eu estudei de filosofia depois da filosofia antiga, porque a gente, de modo geral, para ser bem didático, a gente divide a história da filosofia em 4 momentos. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e contemporânea. Claro que você tem micro ou subdivisões dentro dessas 4 grandes estruturas. Mas tudo aquilo que eu estudei depois de filosofia antiga, ou seja, passando do mito para os pré-socráticos, depois os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, eu encontrei nos pré-socráticos e nos antigos de modo geral. Isso é uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção. Quando eu ia aos medievais, quando eu ia aos modernos e contemporâneos, eu falo, caramba, mas isso aqui, de alguma maneira, estava lá. Estava lá e muitas vezes trabalhado de forma muito bela, muito articulada, muito vívida. E isso sempre chamando a minha atenção. E quando você, então, começa a ver como os gregos pensavam, o grau de sofisticação do pensamento deles, a ideia da preservação do indivíduo, a evocação da racionalidade para compreender a realidade, eu me apaixonei completamente e nunca mais consegui me livrar desses caras. Aí foi para mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso foi percorrendo os antigos. Quando eu fui começar a escrever sobre liberdade, sobre política, né, ética, etc., numa perspectiva contemporânea, eu sempre faço remissão aos gregos. Invariavelmente, eu lá na minha ação nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, eu estou sempre assim, olha, esse moderno diz isso, veja como isso tem ponte com o mundo antigo. Porque, Samir, no fim das contas, a gente caminhou 25 séculos de razão filosófica e a gente aprendeu pouco com esses caras. Muitos dos nossos problemas hoje têm soluções delineadas, desenhadas de maneira extraordinária já nessa antiguidade. Então, um olhar mais cuidadoso para eles é útil. É útil para a gente se recolocar. Então essa ideia de que não, é coisa datada, isso é coisa antiga, é coisa velha, isso acaba na primeira boa leitura que você faz de um diálogo de Platão, de um fragmento pré-socrático, de Heráclito, de Empédocles, de Parmênides e assim por diante. Perfeito. E aí você se torna um defensor radical das liberdades. Conceitua isso para a gente. O que é ser um defensor radical das liberdades? Esse contato, uma coisa que sempre me instigou, que sempre me fez pensar muito foi por que a filosofia nasce na Grécia? Inclusive com uma espécie de data de nascimento e autoria, né? Percorrendo a metafísica de Aristóteles, ele diz lá, claramente, fala assim, olha, esse tipo de pensamento, a que nós chamamos filosófico, ele surge com um cara chamado Tales, da cidade de Mileto, no 6º século a.C. Aristóteles falando isso por volta do 4º século a.C., 200 anos depois. E quando você olha para a Grécia e esse pensamento surgindo ali, esse modo de pensar surgindo ali, vem de perguntar, por que ali?
Por que que não no Egito? Por que que não em diversas outras nações africanas? Por que que não em diversas outras instâncias, diversas outras civilizações, eventualmente mais evoluídas em termos materiais, em termos de prática de algumas ciências? Durante um tempo, os historiadores olham para esse fenômeno do nascimento da filosofia na Grécia e vão dizer que é uma espécie de milagre. É uma tese de quem não consegue explicar, dentro de estruturas de entendimento. É um milagre grego, surgiu ali, a gente não consegue. Mas depois de um certo tempo, na medida em que a gente foi avançando na compreensão dos textos, né, trabalhos arqueológicos, etc., você começa a desenhar uma razão de ser, ou algumas razões de ser, da questão histórica que faz com que a filosofia surja ali. Então, por exemplo, o surgimento da polis é um elemento histórico fundamental. Os gregos viviam em pequenos povoados rurais e, historicamente, eles começam a se reunir cada vez mais em estruturas administrativas maiores, as poleis, né, que são o quê? São cidades/estados autonomamente administrativos, quer dizer, eles têm uma administração autônoma. E, claro que a vida na cidade começa a exigir, então, um tipo de resposta que o mito já não consegue mais oferecer, que a narrativa mítico-religiosa já não consegue mais oferecer. Ou seja, o surgimento da polis começa a exigir a laicidade das decisões e dos pensamentos. Que tipo de lei que vai ter aqui? Por quê? Que tipo de comportamento nós vamos nutrir aqui e por quê? Então a razão começa a ganhar mais e mais espaço. Mas a razão só começa a ganhar mais e mais espaço porque existia um grau de liberdade na Grécia que não existia em nenhum outro lugar no mundo naquele momento. Porque não adianta você tentar compreender racionalmente, ou seja lá do modo que for uma coisa, se não existe liberdade para você expor isso. Eu costumo dizer, sem medo de errar, que os gregos do IV século a.C., do V século a.C., eles usufruíam de um grau de liberdade de fala maior do que o que nós temos hoje no Brasil. É mesmo? Eu não tenho medo de errar. Não tenho medo. Você acha que hoje a gente tem... Menos. Saiu uma pesquisa agora, enquanto a gente está gravando esse papo, saiu uma pesquisa agora mostrando que 60 e tantos % dos brasileiros têm medo de falar em redes sociais com medo dos resultados e da represália. Um grego nunca imaginaria uma coisa parecida. Os gregos não tinham, por exemplo, uma religião oficial, como existia nos reinos orientais, que o impedisse de adorar diversos deuses, adotar diversas formas de religiosidade, diversas formas de compreensão. Tanto que na Grécia, você, para além do rito formal, da religião formal, oficial, mas não obrigatória, você tinha os mistérios, os ritos mistéricos, que eram realizados em diversas partes da cidade, né, da região. Então eles não tinham esse receio, não tinham por que recear, não tinham a figura de uma presença forte, de um sacerdote que servisse como uma espécie de vigilante do pensamento, né? Então isso é extraordinário, porque eu posso pensar livremente, eu posso expressar livremente. A morte de Sócrates, pelo modo como ele procedia na cidade, foi uma anomalia que inclusive causa grande desconforto histórico para os atenienses. Do tipo, fizeram isso e no dia seguinte botaram a mão na cabeça. O que a gente fez? Mas era a estrutura jurídica que acabou desembocando naquilo. Enfim, eram pessoas muito cientes e muito... vamos dizer, não era uma coisa acidental. A liberdade para eles era um elemento essencial. Daria certo eu usar a seguinte frase: o judiciário é responsável pela morte de Sócrates, que morreu pela sua forma de pensar? O judiciário foi... Vamos falar na linguagem que Platão utiliza para se referir a isso. Platão escreveu uma carta, chamada Carta Sétima, e nela ele comenta isso. Ele fala: por que eu deixei a vida política, eu, Platão, e fui para a vida filosófica? Porque eu vi dentro de casa um regime político chamado democracia matar o mais sábio e o mais justo de todos os homens. Ou seja,
ao regime democrático, do modo como ele foi conduzido na estruturação do sistema judiciário, ele desembocou na morte de um cara como esse. Se a polis mata um Sócrates, a polis está doente. A gente tem que rever as estruturas da polis. A polis, ela tem que viabilizar. E não só. Ela tem que trabalhar a favor dos melhores. Porque todos os outros vão usufruir daquilo que os melhores têm a oferecer. Quando a polis começa a punir alguém por ser bom, quando a cidade começa a punir alguém por, mesmo pensando de forma diferente, trabalhar em prol da cidade, há alguma coisa muito errada aí. Ok. Então esse sistema ele estava corrompido na sua natureza. Mas quem é o responsável pela morte de Sócrates? É difícil personificar essa pensando democracia. Do instituto, ele é julgado. O julgamento dele é muito interessante. Ele é acusado por 3 figuras, 2 irrelevantes, uma um pouco mais presente na vida pública da cidade de Atenas. Ele é acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. 2 coisas, Sami, banais. Banais. E isso todos os estudiosos estão de acordo. Quando você olha Atenas naquele momento histórico e chegam essas 2 acusações, pedido de pena de morte. É como se eu te acusasse de furto de um automóvel e pedisse pena de morte. É banal. O que acontece no sistema judiciário daquele momento criado pela democracia ateniense? Ele vai para sua defesa, não existia a figura do advogado, no máximo existia a figura do logógrafo, que era um sofista, que escrevia a defesa mediante pagamento e oferecia para a pessoa, ela mesma se defendia. Não tinha intermediário. O Sócrates chega e fala, olha, eu nem sei usar a linguagem de tribunal, sou um outro tipo de gente, mas eu vou fazer a minha defesa. E então ele começa a desfilar toda uma argumentação que vai mostrar o porquê que algumas pessoas da polis o odeiam. Ele vai dizer, cara, porque eu questiono, porque eu pergunto, porque eu quero saber a razão de ser das coisas. Eu ando pelas ruas, eu incomodo, as pessoas me mordem, ele diz literalmente, as pessoas me batem, as pessoas me mordem, porque elas estão falando sobre coisas que elas não conhecem. E eu quero saber o que essas coisas são. Porque você não pode defender ou criticar uma coisa cuja natureza você não conhece. Fica num nível muito superficial da coisa. Então ele vai dizer assim lá na defesa dele, né? Replicada por Platão. Eu sou esse mosquitão, essa mosca, espicaçando esse cavalo lento chamado Atenas. Portanto, se tem alguma coisa que eu tenha feito por essa cidade, foi só o bem. Não tem por que vocês me punirem. Então aqui, ó, e ele fala, estão aqui os meus amigos dizendo, não, se propõe uma multa. Se ele tivesse chegado e dito assim para as centenas de juízes, né, naquela estrutura, 500 e tantos juízes, peço desculpas, tudo bem, vai embora. Mas não, ele marca pé. Quando ele marca pé, na primeira parte do julgamento, você fazia não a dosimetria da pena, mas é culpado ou inocente. Mais ou menos como é hoje, né? Primeiro culpado inocente, depois dosimetria. Culpado. Por pouco, viu? Por pouco. Foi assim um negócio bizarro. Ele falou os montes e mesmo assim perdeu assim, na natação a gente diria, na batida de mão, nos centésimos, por pouquíssimos votos. E aí criou-se um grande problema. Se ele foi condenado, era ou o pedido da acusação, pena de morte, ou uma pena alternativa que ele tinha o direito de se propor. Já que eu fui condenado, então ele poderia fazer multa, exílio, né, o famoso ostracismo, sair da cidade, que era uma punição muito dura. Imagina, tirar você daquilo que te identificava, sua cidade. O Sócrates manda a seguinte, bom, se o peso da pena tem que estar associado àquilo que eu fiz pela cidade, eu já sei, eu quero ser alimentado no Pritaneu. Ser alimentado no Pritaneu era uma honraria concedida a heróis de guerra e atletas vencedores das Olimpíadas. Porque eles fazem o bem.
Mas mais do que o bem, eles fazem a aparência do bem. Eu faço o bem enquanto tal. Você tem 500 e tantos juízes diante da seguinte decisão: pena de morte ou ser alimentado no Pritanel. Ou seja, ele foi pro tudo ou nada. Ele foi pro tudo ou nada. E é isso que vai indignar Platão. Por que nós temos um sistema que é corrompido a ponto, ou que é mal calibrado a ponto, de punir um homem como Sócrates? Isso não podia ter acontecido. Aí, ele, por pouquíssimos votos, é condenado à morte. Daí ele vai tomar cicuta um mês depois, porque tinha um feriado no qual não se podia executar ninguém. Então, o regime democrático, e aí você tem Sócrates e o próprio Platão como dois grandes críticos da democracia, ele leva muito facilmente a distorções que estão presentes ainda hoje. Perfeito. Então, cara, se eu pudesse falar assim, não, existe um culpado nessa história, é um regime político que, a pretexto de fazer o bem, porque nunca é a pretexto de fazer o mal, claro. Claro. Nenhum ditador é ditador. Nenhum ditador diz, tô querendo fazer o mal pro povo, então... Não, tem sempre um motivo altíssimo. Tem sempre um legado extraordinário a ser deixado. É esse regime político chamado democracia que traz uma série de problemas. Que o Platão, olhando para aquilo que aconteceu com Sócrates, é o primeiro a dizer, espera aí, se para qualquer coisa na vida eu busco aqueles que estudaram e procuraram entender a fundo a natureza do objeto ao qual se dedicam. Se eu adoeço, eu não procuro um barman, eu procuro um médico, porque ele estudou a técnica, a arte necessária para curar pessoas doentes. Se eu quero pilotar um barco, para usar um exemplo dele, eu procuro um piloto de barco, que vai me ensinar a técnica da pilotagem. Pilotar um barco não é uma coisa banal, existe técnica para fazer isso. Não é? Qualquer um pode fazer, eventualmente, mas com a mesma excelência, com a mesma areté, em sentido grego. Não. Conduzir os destinos da polis é algo assim tão banal que qualquer um pode fazer por meio de voto? É uma provocação. É uma provocação. Então teria um caráter censitário ou restritivo quanto à capacidade eleitoral. Passiva, especificamente, ser votado, né? Sem dúvida. Quer dizer, ainda que todos possam votar eventualmente, nem todos podem ser votados. Na verdade, seria prudente que nem todos pudessem votar. Que a condução da cidade ficasse nas mãos de pessoas que têm uma... Essa afirmação é polêmica, né? Muito. Não, porque hoje em dia você liga a TV, você lê um jornal e fala assim, a democracia, tudo que é ruim é antidemocrático. Uhum. Os filósofos antigos como Sócrates e Platão diriam o seguinte, não, é antidemocrático? Pode ser excelente. Porque o vulgo, o populacho, não tem condições de escolher os melhores destinos para a cidade. Porque para isso, assim como para qualquer outra arte exercida, há de se ter conhecimento e excelência. Portanto, eles estão sim falando de uma aristocracia do poder que não depende de uma concessão de voto. Porque qual é a competência técnica que tem um sujeito que nunca encostou num livro, não conhece uma página de história, para decidir o futuro da cidade na qual todos nós estamos? É um grande problema. É um grande problema. Então a democracia em si traz o germe necessário para o surgimento de respostas populistas, ditatoriais, travestidas de boa coisa. Já que o povo votou em mim, eu faço o que eu quiser, até o mal ao povo. Veja a nossa história desde a proclamação da República por meio de golpe nesse país. Então, assim, ganhe as massas e faça o que você bem quiser. Especialmente numa população como a brasileira, que é profundamente ignorante. Profundamente. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Os números estão aí. Estão aí.
Isso né? aí é indiscutível. Você bate o olho em qualquer índice educacional, em qualquer índice formativo, nós somos menos do que a África subsaariana. Os índices de iletramento científico no Brasil, o que é letramento científico? É você pegar um texto básico sobre ciência, qualquer, assim, sobre fervura de água, alguma coisa assim, fazer uma associação entre 2 ou 3 itens e levar isso para a sua vida. É coisa que um macaco treinado conseguiria fazer. Os índices de letramento científico no Brasil batem mais de 95% de iletramento, de analfabetismo científico. Então, quer dizer, numa sociedade como essa galera vota. Num regime como esse, essa galera vota. Então, essa galera está decidindo o futuro da cidade. Ah, não, Denis, mas qual que é a alternativa? A gente pode discutir. Essa a minha próxima pergunta seria essa é a realidade que está posta. Talvez o que Platão, Sócrates, eu também defendo, talvez ainda não tenha sido construído. Mas até que isso eventualmente seja ventilado, a solução é buscar um sistema dentro da democracia que proteja o indivíduo e a sua liberdade. Por isso eu sou um radical defensor da liberdade. Então, dentro da democracia, você entende que é preciso buscar uma solução. Sim, de defesa do indivíduo, Sami. Porque é isso que... Mas esse isso é o é um grande direito problema. fundamental. Não é. É um direito no papel. Isso. Mas não esse está é acontecendo. Um direito, na verdade, de primeira geração, que é liberdade. Mas cadê? Onde que está a propriedade privada no Brasil? Você não tem nada que é seu. De fato. É uma concessão, é uma consignação estatal. Tudo que você vai fazer, Estado, controle, carimbo, desde o momento em que você surge, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo em termos de economia, em termos de mercado, em termos educacionais. As ideologias totalitárias coletivistas estão desde os primeiros anos da nossa formação escolar. Eu não sei a sua posição em relação a isso, o nosso Supremo, e é isso eu que estou falando, não é você, o nosso Supremo é a representação institucional do desprezo pelas liberdades individuais. Falando em filtragem da sociedade. Quem é um sujeito, por mais togado que ele seja, para dizer o que o outro pode ou não falar? Como ele pode ou não pensar? Foi essa liberdade de dizer, eu não estou falando de liberdade de fazer, foi essa liberdade de dizer que garante um processo civilizatório, porque as ideias estão num grande mercado no qual a sociedade vai escolhendo as ideias que devem prosperar. Qual ideia deve prosperar? Mas eu preciso ouvir. Quando você proíbe uma pessoa de dizer alguma coisa, o que você está fazendo, na verdade, não é combatendo aquilo que ela está dizendo, é só escondendo. Eu quero eviscerar isso. Quer dizer que o Summer pensa assim? Caramba, não imaginava. Mas é bom, porque agora eu sei. Se um cara que tem a influência do Summer pensa assim, eu tenho que ficar atento. Porque se eu penso diferente, então a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar. Essas ideias, elas têm que estar no mundo. E não escondendo para debaixo do tapete para que ela surja depois, como aconteceu no nazismo, surja de repente a ponto dos exércitos aliados chegarem na Alemanha nazista, numa Polônia da vida, olhar e falar, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Tem uma cena maravilhosa que eu recomendo muito, numa série chamada Band of Brothers, que foi produzida pelo Steven Spielberg e o Tom Hanks. Uma série poética sobre uma história real de um batalhão do exército norte-americano que foi super bem treinado e foi para a Europa combater o nazismo. Eu não esqueço nunca mais na vida. Assisti recentemente. É uma série até de alguns anos. No 9º capítulo de 10, a cena é essa. O exército americano chegando numa região anteriormente ocupada pelos nazistas e um grupo sai para fazer uma vigilância no local ali na cidade. O grupo mostra só uma parte do grupo voltando correndo e chama o comandante deles. Comandante, o senhor tem que vir aqui. Pra quê? Não. O que foi?
Os soldados falam assim, a gente não sabe explicar o que a gente acabou de ver. Não sei explicar o que é isso. E aí mostra-se, eu não vou ficar dando spoiler, mas é o contato já historicamente bem documentado com os campos de concentração. Então, as ideias elas têm que ser evisceradas, porque ideias não matam pessoas, pessoas matam, ações matam. As ideias estão aí. Se uma ideia começa a ganhar espaço, eu preciso saber, porque eu quero combatê-la em campo aberto. Exatamente. Não é esmagando essa ideia no sentido de não ouvir. Se eu te proíbo de dizer, eu não sei o que está se passando aí dentro. E eu preciso saber. Porque você pode estar com outro. Eu preciso identificar os cretinos. Eu preciso identificar os preconceituosos, os racistas. Eu preciso identificar os nazistas. Eu preciso identificar os comunistas, os liberais, libertários, conservadores. A gente pede isso nas nossas relações pessoais o tempo inteiro. Honestidade, sinceridade. Aí quando um cara é honesto e sincero e fala uma coisa agressiva, eu vou mandar calar? Não. O simples fato daquele cara existir já é uma pena suficiente para ele numa sociedade que não quer aquilo que ele está dizendo. Então eu preciso saber. Agora, insisto, Aristóteles travou esse paralelo nas primeiras páginas da Ética Nicômaco, do seu tratado ético. Existe uma grande diferença entre falar e fazer. O mundo da fala, diz Aristóteles, não é o mundo da ética. Porque o mundo da ética é o mundo da prática, é o mundo da ação. Então, lá eu tenho que atuar. Então, não, liberdade, eu vou bater num cara pela cor da pele. Não vai não. Agora, dizer é a chance que eu tenho de identificar um idiota do tamanho do mundo. Você vai me impedir de identificar esse cara? Então, dentro do universo do agir, não, você não vai avançar contra o cara. Mas e quando o Estado faz isso? E quando o próprio Estado agride o sujeito? É em nome de uma tese que ele considera superior. Esses dias o Estado brasileiro estava metendo multa em moleque cujo maior crime na vida foi fumar um baseado de maconha dizendo coisa em podcast. Multa de não sei quantas centenas de milhares de reais, vai expulso do país, não pode voltar, etc. Ah, mas você concorda com tudo? Mas peraí, liberdade de expressão só faz sentido defender se for para ouvir o que eu não gosto e o que eu não quero. Se for para ouvir só o que eu gosto e o que eu quero, não precisa de liberdade de expressão, concorda? Liberdade de expressão é para ser ofendido. Então você defende uma liberdade de expressão plena, ainda que essa liberdade de expressão seja uma agressão verbal, digamos assim? Summer, eu até muito recentemente, porque eu penso muito sobre essas coisas, é meu trabalho e escrevo muito sobre essas coisas. Até muito recentemente eu ainda fazia uma concessão, que é a concessão do dano material objetivo decorrente de uma fala. Então, por exemplo, você está numa campanha eleitoral, o seu adversário fala que você cometeu um crime qualquer, que você não cometeu, e isso pode virtualmente prejudicar ou objetivamente prejudicar a sua campanha. Então, então você vai ter que responder por isso. Só que eu outro dia, lendo um texto de um autor chamado Walter Williams, um grande pensador da liberdade dos Estados Unidos, um negro amigo do Thomas Sowell, que é um outro negro maravilhoso que também luta pelas causas anticoletivistas, que eles sabem que o coletivismo não é a solução. Ele fala assim: quando você coloca algum tipo de óbice com relação à liberdade de expressão, na verdade o que você pretende é controlar o modo como as pessoas pensam. E pior, aceitar a tese que não é verdadeira de que você pode controlar a natureza da sua reputação em relação aos outros. Cara, tem um quê de verdade aí? O que as pessoas vão pensar de mim ou falar de mim é algo que eu não posso controlar. De jeito nenhum. Especialmente no mundo virtual que a gente tem hoje. Se eu for ficar preocupado com o que me disseram, deixaram de dizer, o que xingaram, deixaram de xingar, a pessoa que te quer bem ou a pessoa que está realmente interessada nos fatos e nas coisas
Desde que seja mantido, como vai dizer o Karl Popper, né, na sua questão da tolerância e da intolerância. Desde que eu tenha a possibilidade de me contrapor ao que está sendo dito É um livremente, direito de resposta proporcional. acabou. Acabou. É o que me basta. Denis, estão falando de você, que isso, isso, isso. Eu abro aqui o meu Instagram, falo assim, ó, tá vendo esse canalha, filho de uma mãe, não sei o que, falando isso daí? É mentira, por causa disso, disso e disso. Mas vamos lá. Suponhamos que a mentira parta de uma emissora de televisão. O direito de resposta tem que ser no mesmo canal ou não? Porque aí você tem a voz do opressor e a voz do oprimido. Uma questão de proporcionalidade. Mas aí, Samer, veio uma outra questão. Qual seria o metron? Qual seria a medida? A medida é simples. Por exemplo, suponhamos que no Fantástico saiu uma reportagem de 10 minutos dizendo, cara, esse cara fez isso, 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 isso. Sim. Esse cara não fez. Então tá bom. A partir do momento que agora que o Fantástico fez 10 minutos, eu tenho que ter 10 minutos no Fantástico para falar que não fiz, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Ó, eu vou falar assim, na perspectiva de um defensor radical dessa liberdade de expressão. Eu não faria questão desse espaço no Fantástico. Desde que eu tivesse a minha rede, os meus espaços para me contrapor. Denis, mas não vai ter o mesmo peso. Ah, velho. Hoje em dia pode ter, porque o próprio Fantástico manda a gente vai mandar você. A gente lá. Mas há 20 anos isso não existia. Pode ser, pode ser. Há 20 anos pode ser. Havia uma expressão, acho que da década de 90, 80, que era o que não passou no JN não aconteceu. Eu lembro. Então, só acontecia o que passava na Globo. Sim. Hoje não, como você bem disse. Sim. Agora... Eu lembro daquele caso da escola de base, né? Pois Massacraram aquela galera. Pois é. Esse é um dos casos clássicos. Sim. Então, naquela época, você iria falar para os seus vizinhos, mas a sua imagem estaria destruída por conta de uma emissora. Esse direito de resposta não teria que ser proporcional? Eu continuo muito na tese de que essa proporcionalidade ela é muito problemática. Porque não é só o que o Fantástico disse, mas o modo como repercutiu em diversas outras instâncias que são praticamente irrastreáveis. Sim. Que são irrastreáveis. Então, eu estou muito alinhado com John Stuart Mill. John Stuart Mill tem um livrinho maravilhoso chamado Sobre a Liberdade, On Liberty. E ele vai dizer o seguinte: um único indivíduo que pensa de forma diferente de todo um país deve ter o direito garantido por esse país para manter a sua opinião, desde que seja garantida a possibilidade dele dizer e de manifestar isso publicamente sem qualquer tipo de restrição. Nós poderíamos discutir na prática quais seriam as repercussões disso. Eu acho a ideia de retratação, multa, penalização no âmbito do dizer muito problemático. Mesmo quando dizer é uma apologia a um crime. Mesmo. Vou falar, e eu vou dizer para você que eu não falo isso da boca para fora, não, porque aconteceu comigo. Eu fui candidato a reitor da minha universidade. Eu costumo brincar sempre que a minha vida estava muito boa. Imagina um cara que pensa como eu ser reitor de uma universidade pública. Estou imaginando. A loucura. É o cara que é problema pra vida, né? Aí, Samer, eu me candidatei e tal. Fiquei na lista tríplice, inclusive. Tudo. Mas foi assim, foram dias muito ruins na minha vida. E teve um caso específico de uma moça que fez um post que foi, assim, aniquilador. Ela fez um post muito agressivo, me acusando de roubo, me acusando de ser racista, preconceituoso, etc, uma série de coisas. Eu imediatamente... Aí eu liguei para um advogado amigo meu, tinha feito mestrado sob a minha orientação, não sob a minha orientação, mas foi aluno meu no mestrado. Falei, cara, a gente tem que entrar com uma ação contra essa menina porque objetivamente ela tá me prejudicando. Não, vamos. Ingressou com uma ação e tal. Semanas depois, eu falei, cara, o que eu tô fazendo?
Eu acho que a sociedade ela tem que pagar o preço, e isso inclui um preço que a gente paga pessoalmente, pelas escolhas que faz. Eu acho que existe um caráter terapêutico no respeito às decisões que nós tomamos com base nas informações que nós temos. Nós somos imperfeitos e a pior coisa que você pode querer na vida é colocar uma grande camisinha no mundo para impedir contaminações. É a vida. A vida é essa construção. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil foi que ele tentou se proteger tanto, ele tentou se garantir tanto, que ele se fechou num sistema de leis que tornou a vida irrespirável. E aí eu imediatamente liguei pro advogado e falei, e aí, como é que tá isso? Não, Denis, tá lá, meio parado, meio andando. Falei, tem como retirar? Tem. Retira pra mim. Retira. Porque se uma pessoa julgou a minha reputação por causa disso, por mais que eu pague um preço pessoal, eu tenho que ser exemplo do que eu defendo. Eu tenho que ser exemplo do que eu defendo. Eu não posso dizer uma coisa, defendendo uma coisa, e de repente, quando pesa contra mim, Então, eu sei que isso pode causar dores. A morte de Sócrates vem assim. A morte de Sócrates vem assim. Eventualmente, para quem acredita, né, a morte de Jesus talvez tenha vindo dessa maneira. Eu tenho que ser a representação, a encarnação dos valores que eu defendo. E eu acho que as pessoas têm que poder dizer, nossa, mas isso pode machucar, isso pode causar distorções? Pode. Mas as piores distorções não vêm da liberdade de dizer, vem do controle. Porque o controle, ele nunca para num ponto. É muito gostoso proibir um adversário de dizer alguma coisa. Mas isso nunca para ali. Você pode ver pela mídia. Começou por diversos braços da mídia elogiando. Tem que controlar, é pela democracia. Você não pode dizer qualquer coisa. Fake news. Sami, você é um hábil jurista. Me explica, por gentileza, como é que você tem um Supremo de qualquer país minimamente decente. Eu aprendi isso lá na minha época de direito processual, que instaura investigação, abre investigação, analisa os autos e manda investigar e não sei o que, e julga. Não dá. Pior é você perceber, não apenas instaura o inquérito, investiga. Depois se vale da Procuradoria da República, que acaba sendo um longa-manos do Supremo. Exato. Aí ela oferece denúncia. A partir daí ela não precisa fazer mais nada. O Supremo vai julgar. Mas mais do que isso, você tem ministros dizendo, não, nesse caso eu era a vítima, porque eles queriam me matar. O relato é que eles iriam me sequestrar. Ou seja, ele é vítima. A vítima julgar o autor é bizarro. Não existe, porque num sistema de justiça você precisa de imparcialidade. Se você é vítima de alguma coisa, você é a vítima, você não pode ser o juiz. Exato. Tem que ser outro juiz. A partir do momento que você diz, não, eu sou a vítima disso aqui, então tem que ser outro o juiz que vai julgar. Uhum. E a gente está diante de uma anormalidade, ou de algo anômalo mesmo, e que as pessoas não têm medo. Há uma expressão lá em 1934 que o Orwell diz assim, o terror imposto aos que sobraram impôs a eles uma rendição intelectual. A pessoa sabe de tudo isso, mas ela tem tanto medo Exato. que ela não tem coragem. É uma rendição intelectual. Sim. Tudo bem, vou fazer o quê? Então, Está errado, não é competente para apreciar, a vítima não pode julgar, o inquérito tem que ter fim. Imagine você a seguinte situação. Um juiz de primeira instância teria comparecido a uma conferência de direita, e uma conferência de direita municipal, e lá o PL venceu o PT nas eleições municipais. E o juiz sobe no palanque do lado de um político local, pega o microfone e diz assim, nós derrotamos o petismo. É isso, cara. Nós derrotamos. O que aconteceria no dia seguinte? Esse juiz, com essas imagens, seria imediatamente suspenso pelo CNJ,
teria um processo administrativo disciplinar e sofreria penas graves. Uma possível pena seria a aposentadoria compulsória. Só que a gente tem um juiz que fez exatamente isso No Supremo. no Supremo. Aí você vai dizer, tá, e o que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Ele pediu desculpas formais? Não vi desculpas formais. Mas não é só isso. Ele usa a expressão, nós derrotamos o bolsonarismo. Tá bom, tá errado, ele tinha que se explicar. E ele tinha que ter respondido por isso. Mas tudo bem. Agora, o ponto é, a partir desse momento, fica claro, ainda que a gente mantenha esse juiz no Supremo, não é esse o ponto, pode continuar. Fica claro que para ações ligadas ao chamado bolsonarismo, ele não tem a imparcialidade devida. Então ele tem que se declarar suspeito de julgar toda e qualquer ação relativa ao tema. Mas não faz. Não faz por quê? Porque, agora eu vou me valer de Jane Austen, que está ali no quadro, existem pessoas que são mais nobres do que os cargos que ocupam. Mas existem pessoas que são menos nobres do que os cargos que ocupam. Falta nobreza. Para usar uma expressão do Estadão, falta pudor. O cara tem que dizer, olha, eu fui infeliz nessa fala. A partir de agora, se eu julgar, eu coloco em xeque a credibilidade da Suprema Corte. Então, me afasto. Nos casos ligados ao bolsonarismo, qualquer que seja o caso, eu me abstenho. Exatamente. Pronto. Esse é o quadro. Eu descobri que eu sou vítima, que queriam me matar nos chamados atos golpistas. Então tá bom. Descobri. Como eu sou também vítima, ainda que imediata, porque você pode dizer que a vítima imediata é o Estado democrático de direito, mas como sou vítima, eu não posso julgar o caso. Então, eu vou passar o caso para o meu sucessor aqui dentro da corte, outro será o relator, outros julgarão, eu me abstenho. Não só não se absteve, como foi o relator. Continuou sendo o relator. Agora você vai dizer, o que vai acontecer? A história é sempre a versão dos vencedores. Mas os vencedores vão mudando ao longo da vida. Não será estranho se alguém de direita vencer as eleições e se alguém de direita anistiar, e o presidente eleito, com o Congresso de direita, anistiar todo mundo. E essas condenações perderem o seu valor. Ah, não, mas o Supremo pode declarar que é ilegal, como fez quando foi anistiado o... teve um... Aquele deputado federal, esqueci o nome dele. O Daniel... Daniel alguma coisa, esqueci o nome. Silveira? Silveira, isso. Daniel Silveira. O Supremo disse que era ilegal. Que tá preso, que foi preso por crime de opinião, hein? Aí eu não sei o caso dele. Pelo menos aquela primeira prisão dele, crime de opinião, coisa soviética. Coisa de gulag soviético. Isso. Quando é crime de opinião, total. Mas o ponto é, o Supremo declarou ilegal a anistia. Sim. Por quê? Porque violou a Constituição? É porque, politicamente, o Supremo teve força para dizer essa decisão é ilegal, partiu de uma única pessoa, de um presidente que estava em franca guerra com o Supremo. Tal. Se partir do Congresso, esquece, o Supremo vai ter que engolir essa Isso seria lindo, cara. Anistia. Seria um restabelecimento do equilíbrio entre os poderes, porque hoje o que você tem é uma humilhação dos poderes. É uma cooptação completa. Então, assim, o judiciário manda nos outros poderes. Total. Mas o que eu ia te dizer é exatamente isso. Você citou o Estadão, a grande mídia que antes apoiava a pretexto de se dizer defensora da democracia, tirando um outro canal que ainda insiste na tese, né, de ser uma espécie de braço midiático do governo, os caras começaram a publicar editoriais. Opa! Esse Alexandre de Moraes está esticando demais a corda. Porque, de novo, é muito legal você ver um adversário seu, aí você fala, beleza, tá silenciando. Mas nunca para ali. Isso vai se voltar contra você. Então, eu entendo que a liberdade de expressão ela pode causar aqui ou ali algum efeito colateral.
né? Por quê? Porque nós não somos seres perfeitos, então, mas a correção disso por intermédio de um Estado, e mais ainda no Brasil, figuras subjetivas tomando essas decisões. Imagine você, se eu me sinto confortável hoje, falando essas coisas no podcast, vai para um STF, um corte, e eu vou ser julgado por um cara, não mais porque ele é ministro, né? Mas um cara que foi ministro, ele é ministro de Estado, ele foi ministro do STF, participando de evento da CUT. Lembra da foto? Ele assim com o senhor Lewandowski, com a bandeirinha vermelha da CUT lá, não sei o que, participando como se fosse um estudante de um DCE qualquer. Imagina se eu vou me sentir confortável em ser julgado por alguém que sobe num palco de um evento estudantil com manga de camisa dobrada, assim, ó, com o dedo em riste, com o olho injetado, como se fosse uma liderança sindical. Ou seja, os nossos ministros do STF não têm postura de ministros para começar. Como é que eu vou me sentir sendo julgado, que deveria ser julgado objetivamente? Nós tivemos a ministra Carmen Lúcia recentemente dando o seguinte parecer. Inclusive ela ficou famosa pela frase, aquela boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Eu falei, é isso mesmo, ministra, parabéns. Um mês depois, não, peraí. Eu defendo liberdade de expressão, mas até o dia fulano de tal, não. Vamos censurar até o dia 30, dia sabe-se lá qual das eleições. Relativização de um direito consagrado? Morro de medo, morro de medo. Então, exatamente para que nós não tenhamos a subjetividade da régua, quem decide o que pode ser dito? Com base em qual critério? Primeira coisa que se elimina num Estado totalitário é liberdade de expressão. Primeira coisa. Eu sempre conto uma história, sempre, porque isso me toca pessoalmente. Eu conversando com um amigo que viveu os estertores da União Soviética. Ele viveu lá o fim da União Soviética. Tem as fotos dele bonitinho na escolinha soviética, os trens em tudo, foice e martelo e tal. E ele viveu o fim. O professor Vladimir Pershini, ele hoje é professor da Federal do ABC, um físico. Falei, Pershini, não tinha um combate a essas forças soviéticas, comunistas, assim, de maneira mais articulada? Porque a história que você conta era uma coisa meio aniquiladora. Aí a resposta dele me comoveu. Ele falou assim, a gente não tinha vocabulário. Pensa a que ponto chega o controle ideológico, o controle das ideias que estão circulando e, por via de consequência, o controle do vocabulário que está circulando. Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer aquilo, eu não posso dizer aquilo. A próxima geração, ela já nasce não dizendo. Ela não sabe por quê. O menino já nasce não dizendo aquilo. Mas se você perguntar para ele, mas por que você não disse essa palavra? Eu nem sabia que se dizia essa palavra. É a nova língua do 1984. Cujo objetivo é estreitar o âmbito do pensamento. Percebe? Então o dizer não é só dizer. O dizer é o resultado de um pensar que, quanto mais articulado e rico, mais exige linguagem. Quando você lê um Homero e vê o modo como Homero descreve o mar, para quem é do interior de Minas Gerais como eu sou, eu não compreendo muito bem. O que é um mar face de vinho? Não tem mar em Minas Gerais, menos ainda um mar face de vinho. Mas é pelo vocabulário que ele tem diante da realidade que se coloca, que se coloca diante dele, é que ele consegue discernir as sutilezas que vão para o vocabulário. Então, quanto mais eu sou capaz de pensar, mais o meu vocabulário deve se ampliar e não ser restrito. Ora, pesquisas recentes dão conta de que, mesmo em países civilizados, Estados Unidos, o vocabulário dos jovens de ensino médio, high school, estão reduzindo, o vocabulário está sendo reduzido gravemente. Fala-se em redução de 40% a 50% desde 1950 a hoje. Uau. Olha que loucura isso. Quer dizer, metade dos recursos vocabulares que eu tenho para expressar uma ideia. Aí você diz assim, mas a inteligência artificial vai suprir. Não vai. Porque a inteligência artificial demanda
sutilezas vocabulares que fazem diferenças que são muito importantes no comando. Exatamente. No modo de ver a coisa, entende? Então a gente vai criando servos voluntariosos de 1984 cujo vocabulário vai ficar reduzido a meia dúzia de palavras para fazer postzinho safado de rede social. Exatamente. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você disse assim: Platão, a ideia de Platão, de Sócrates, grosso modo quando eu estou doente, eu não procuro o barman, eu procuro o médico, Sim. porque é quem estudou a arte para me curar. Sim. Quando eu quero tratar do direito, eu vou procurar o advogado. Sim. Quando eu preciso discutir o que é liberdade, quem eu devo procurar? O filósofo? Essa é a grande vantagem. Que você não tenha que procurar ninguém para discutir sobre uma coisa que deve ser dada. A gente pode discutir elementos de liberdade e que, vamos dizer, o filósofo vai colaborar muito no seu exercício de reflexão. Mas a liberdade, ela deve ser um direito negativo. Em que sentido? Eu não tenho que conceder liberdade. A liberdade, ela é um princípio que, portanto, deve ser só preservado. A defesa que deve ser feita é quando qualquer estrutura institucional, política, cultural, começa a avançar sobre essa liberdade. A Ayn Rand, uma autora a qual eu me dedico, ela diz assim, vamos dizer que as estruturas estatais, se elas têm alguma função, é como se fosse um monstro dentro de uma caverna. Fica ali, guardado. E a sua vida está sendo tocada. Estou tocando a minha vida. De repente, o Summer lá diz assim, não, você tem que ser proibido de falar tal coisa. Eu vou lá e chamo aquele monstro dentro da caverna. Ele vem e fala assim, oi, Summer, ficou doido? Tá querendo impedir o Denis de falar as coisas? Ah, não, desculpa. Cuidado. E aí ele volta. Então é um direito que ele já está dado a prioristicamente. Natural. Todo. Então isso não tem que ser motivo de concessão, análise, nem nada. Isso está posto. Isso deve ser posto. E qualquer avanço contra isso, agora veja, por exemplo, o que acontece no Brasil. Nós somos pouco mais do que servos voluntariosos. Tudo que a gente vai fazer, tudo, é por algum tipo de concessão estatal. Cada vez mais. Cada vez mais. Nós estamos num país, por muito menos, povos um pouco mais decentes foram às ruas e não aceitaram pagar mais 5% de impostos, mais 2% de impostos. Aqui a gente teve o famoso quinto, né, que foi motivo de dissensão interna e tal. Hoje, se você for para a ponta... Bom, primeiro que agora com essa reforma tributária aí, a gente vai para o imposto mais caro do mundo, literalmente, né? E a gente está numa boa. Os caras controlam tudo, os caras mandam em todos os aspectos da nossa vida. Desde de como você deve falar, como você deve pensar, como você deve conduzir a formação do seu filho. Tudo. Por que é tão importante silenciar as pessoas? Importante porque você evita as dissensões. Não tem lá o 2 mais 2 são 5? Não tem verdade. Não tem verdade no Estado. A verdade é o que eu digo que é. Então, diz aí, 2 mais 2 são 5. Não, mas 2 mais 2 são 4. Quer ver que não é? Pune. Multa. Manda prender. Um mês depois você tá. 2 mais 2 são 5. Então, eu acho que o debate sobre a liberdade, ele só se torna mais profuso e rico e articulado quanto menos liberdade a gente tem. Engraçado, né? A gente não precisaria estar falando dessas coisas. Aqui eu vou me valer de Rubem Alves. Só fala do ar, só sente o ar quem tem falta de ar. Não é isso? Quando você tá bem, você tá respirando, nem tá percebendo que você tá respirando. Por que a gente sabe o nome de ministro do STF? Se eu não sou juiz, eu não sou advogado.
eu não sou jurista. Por que eu sei nome de ministro do STF que tinha que estar enclausurado dentro de um prédio, manifestando-se só pelos autos, preservando princípios constitucionais basilares? Só. Eu não tinha nem saber que esses caras existem. Se eu sei, se eu tô vendo esses caras no Twitter, na rede de televisão, em eventos, etc, etc, tem uma coisa muito errada. Por que eu tô tão preocupado com quem vai ser o próximo presidente? Ou o próximo deputado? É porque esses caras têm poder demais, cara. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu não posso estar na mão de 500 e poucos caras que mal alfabetizados são. Meu destino não pode estar na mão desses caras, velho. Eu não posso estar na mão de uma meia dúzia de senadores, boa parte deles réu de Supremo, que não consegue botar freio no Supremo exatamente porque seria jogar contra o próprio interesse. Eu não posso... Por isso que liberdade é um direito negativo, no sentido de que eu tenho que estar preservado disso. Isso ninguém pode mexer. Na declaração na construção da Constituição Americana, quando eles começaram a mexer o doce, essa discussão é maravilhosa. Quando eles chamam os representantes das federações, nós vamos unificar, vamos ter uma Constituição Americana. Os caras, pra quê? O que vocês querem? Eu acabei de sair debaixo do jugo de uma metrópole, agora eu vou arrumar outro cara para mandar em mim? Então a Constituição Americana é uma página, é um troço desse tamanho, ao contrário da nossa lista telefônica, é uma página desse tamanho, dizendo mais o que o Estado não pode contra o indivíduo do que ele pode contra o indivíduo. E é o que nos falta. O que o Estado não pode fazer contra mim? Não pode me calar, não pode tomar minhas coisas. No Brasil a gente tem função social da propriedade privada. Samir, eu quero morrer do avesso quando eu leio essas coisas. A função social da propriedade privada é o que a propriedade privada serve a um jogo dinâmico da sociedade. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É o cara pegar um jet ski de centenas de milhares de reais e falar assim, eu quero enfiar no meio da lama para salvar gente, cachorro e gato. Isso é função social da propriedade privada. Sou eu vender pirulito para quem quer comprar pirulito. Não. Um burocrata semi-alfabetizado decide que pode entrar na minha casa, tomar pedaços do meu terreno para uma função pública que ele determinou com base em quê? Eu adoeço, velho. Muito legal essas colocações, muito provocativas, eu diria. Eu adorei esse bate-papo sobre liberdade de expressão. A gente vai ter que voltar a falar sobre liberdades em outro podcast. A gente pode pegar temas específicos e trabalhar, porque eu adorei, gostei demais mesmo, é um Denis. Grande prazer, uma honra. Eu quero que você diga quais são suas redes para as pessoas te seguirem. O meu nome é uma quase declaração de pobreza sistêmica. É com 2 N's e YS, né? Denis com 2 N's e YS. Então, se você colocar prof.denis Xavier, lá no Instagram, eu atuo bastante lá. E recentemente eu abri um canal no YouTube também, para fazer essas reflexões. Então, enfim, conteúdo exclusivo lá no YouTube também. São os 2 lugares. Eu não consigo ficar na cracolândia do Twitter, cara. Eu já tentei. Não dá. Eu não consigo. Ali pra mim é muito pesado. Então você fala bom dia, o cara já te xinga. Então eu tô no Insta e tô no YouTube. Já ficam mais do que convidados para aparecer por lá. Então você que assistiu ou ouviu este podcast, compartilhe, mande para alguém, porque tá muito legal, muito provocativo, vale muito a reflexão. E você que não me segue, me siga aí, @Samerage no Instagram, Samerage no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, Pensamentos, Pitacos e Poesias. E a gente espera você no próximo episódio. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau.